Olá, tudo bem? Você gosta de viajar? E que tal fazer uma viagem diferente? Eu diria assim, nada convencional. E conhecer os 5 lugares mais assustadores do mundo. No vídeo de hoje você vai conhecer esses 5 roteiros pra lá de inusitados. Mas cuidado, hein? Alguns dos lugares apresentados podem ser extremamente perturbadores para algumas pessoas. Então, se você for alguém que se impressiona facilmente ou sente muito medo, não recomendamos que visitem esses locais. E em primeiro lugar da nossa lista estão as Catacumbas de Paris. Em meio às belas ruas de Paris, existe um submundo assustador que poucos conhecem. As catacumbas são um labirinto subterrâneo de túneis e galerias que abrigam a história sombria da cidade. Uma história marcada por doenças, mortes e guerras que deixaram um rastro de ossos humanos por todo lugar. As catacumbas começaram a ser construídas no final do século XVIII, quando a população da cidade cresceu rapidamente e os cemitérios se tornaram insuficientes para lidar com o número de mortos. Então, as autoridades decidiram transferir os restos mortais para as antigas pedreiras subterrâneas que existiam sob a cidade. Com o tempo, as catacumbas se tornaram um dos lugares mais assustadores de Paris. A atmosfera escura e úmida é permeada pelo cheiro de decomposição e as paredes são feitas de ossos humanos. Pilhas e mais pilhas de crânios e ossos se estendem pelo labirinto de túneis, lembrando os visitantes da fragilidade da vida humana. Nas catacumbas há também uma capela decorada com ossos humanos, onde muitos visitantes foram surpreendidos por avistamento de fantasmas e vozes assustadoras. Dizem que o lugar está assombrado por espíritos que não encontraram descanso e que os visitantes imprudentes são atormentados por esses espíritos vingativos. As catacumbas de Paris também têm uma história sombria durante a Segunda Guerra Mundial, quando as galerias subterrâneas foram usadas pelos membros da resistência francesa para se esconder dos nazistas. Há relatos de que muitos foram capturados e executados nas catacumbas, e que os seus espíritos ainda vagam pelos labirintos subterrâneos. No entanto, apesar dos riscos e do medo que as catacumbas podem causar, elas ainda atraem muitos visitantes curiosos e aventureiros. Os corajosos que se aventuram nesse submundo assustador devem estar preparados para uma experiência que irá mexer com os seus sentidos e os deixará em alerta máximo. As catacumbas de Paris são uma lembrança assustadora do passado sombrio da cidade, uma lembrança de que a morte é inevitável e que tudo o que resta são ossos e memórias. Quem se aventura nessas galerias subterrâneas deve estar preparado para enfrentar os seus medos mais profundos e descobrir o segredo oculto sob as ruas da Cidade de Luz. O nosso próximo local é o Castelo de Bram, na Romênia. Mas antes de eu te contar detalhes desse local, já deixa um like e se inscreve no canal. Nas montanhas da Transilvânia, escondido entre a névoa, está um dos lugares mais assustadores da Europa, o Castelo de Bram. Um castelo envolto em mistérios e lendas, que está ligado a uma das figuras mais famosas do terror, o Conde Drácula. A história do Castelo de Bram remonta ao século XIII, quando foi construído pelos cavaleiros teutônicos para defender as fronteiras da Transilvânia contra os invasores turcos. No entanto, o castelo só ganhou notoriedade quando foi associado à lenda do Conde Drácula, um personagem criado pelo escritor irlandês Bram Stoker em seu livro Drácula. Segundo a lenda, o Conde Drácula era um vampiro sanguinário que vivia em um castelo nas montanhas da Transilvânia, e muitos acreditam que esse castelo era o Castelo de Bram. Disse que o Conde Drácula bebia o sangue de suas vítimas e que tinha poderes sobrenaturais que o permitiam transformar-se em um morcego ou em um lobo. Ao longo dos anos, muitas histórias assustadoras surgiram em torno do Castelo de Bram. Dizem que o castelo é assombrado por espíritos vingativos que foram assassinados por Vlad Tepes, o governante de Valáquia, que inspirou a lenda do Conde Drácula. Há relatos de avistamentos de fantasmas e vozes assustadoras, e muitos visitantes afirmam sentir a presença de algo sobrenatural no ar.
As paredes do castelo de Bran são decoradas com objetos macabros, como armas medievais e crânios humanos, e muitas salas escondem segredos sombrios. Dizem que o castelo tem passagens secretas que levam a masmorras subterrâneas, onde os prisioneiros eram torturados e executados. E há rumores de que o castelo é um ponto de encontro para cultos satânicos e outros rituais sombrios. Apesar de sua reputação assustadora, o Castelo de Bran ainda atrai muitos turistas todos os anos. Os corajosos que se aventuram nessa fortaleza sinistra devem estar preparados para enfrentar os seus medos mais profundos e descobrir os segredos ocultos por trás das paredes do castelo. Pois, assim como o Conde Drácula, o castelo é uma figura aterrorizante que assombra a imaginação das pessoas até hoje. Número 3. Ilha de Poveglia, na Itália. No meio da Lagoa de Veneza existe uma ilha sombria e misteriosa chamada Poveglia, uma ilha que foi usada por séculos como um local de quarentena para doentes com doenças contagiosas, como a peste bubônica e a varíola. Mas há algo a mais nessa ilha do que apenas uma história triste e dolorosa. A história de Poveglia remonta ao século V, quando a ilha foi mencionada pela primeira vez em registros históricos. Desde então, a ilha foi usada como um local de isolamento para doentes com essas doenças contagiosas. Acredita-se que milhares de pessoas morreram nessa ilha ao longo dos anos. No entanto, Poveglia não é apenas uma ilha com uma história triste. Dizem que a ilha está assombrada por espíritos vingativos que ainda vagam pelos edifícios abandonados. Há relatos também de avistamento de fantasmas e vozes assustadoras, e muitos visitantes afirmam sentir uma presença sobrenatural no ar. Disse que a ilha foi abandonada em meados do século XX, depois que um médico enlouqueceu e começou a realizar experimentos horríveis nos pacientes do hospital que estavam lá. Dizem que ele realizou lobotomias em pacientes sem anestesia e que muitos morreram nas mãos dele. Até hoje, o edifício do hospital abandonado permanece na ilha, um lembrete sombrio de um passado horrível. Embora Poveglia seja oficialmente fechada para visitantes, muitos corajosos se aventuram na ilha em busca de emoções fortes. Os poucos que visitam a ilha falam de uma sensação de medo que envolve assim que chegam no local. Muitos acreditam que a ilha é amaldiçoada e que aqueles que se aventuram a ir visitar correm o risco de serem perseguidos pelos espíritos vingativos que ainda vagam por lá. Poveglia é uma lembrança assustadora de um passado sombrio, uma lembrança de que a morte e a doença são inescapáveis, mas também é um lembrete de que há coisas além do nosso conhecimento, coisas que não podemos entender, nem explicar. Quem se aventura na ilha de Poveglia deve estar preparado para enfrentar os seus medos mais profundos e descobrir os segredos ocultos que ainda permanecem na ilha sombria e misteriosa da Lagoa de Veneza. Agora, o nosso ponto 4. A cidade de Pripyat, na Ucrânia. Pripyat era uma cidade florescente no coração da Ucrânia, uma cidade que se orgulhava de sua modernidade e tecnologia. Mas um dia, tudo mudou. A cidade de Pripyat tornou-se um dos lugares mais assustadores e perigosos do mundo, uma lembrança sombria dos perigos da energia nuclear. A cidade de Pripyat foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, que foi inaugurada em 1977. A cidade era um símbolo do progresso e da modernidade soviética, com edifícios altos, parques arborizados e uma população crescente. No entanto, em 26 de abril de 1986, tudo mudou. A usina sofreu um acidente catastrófico quando um dos reatores explodiu e liberou uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. A cidade de Pripyat e seus arredores foram evacuados rapidamente, deixando para trás uma cidade fantasma. Hoje, a cidade de Pripyat é um lugar assustador e perigoso, onde a radiação é ainda muito alta. Os edifícios abandonados e as ruas vazias são um lembrete sombrio do que aconteceu naquele dia fatídico. Muitos objetos pessoais foram deixados para trás, como brinquedos de crianças e roupas penduradas nos armários, um testemunho silencioso da vida que foi interrompida. Dizem que a cidade fantasma está assombrada por espíritos malvados que ainda vagam pelos edifícios abandonados. Há relatos de avistamentos de fantasmas e vozes assustadoras, e muitos visitantes afirmam sentir a presença de algo maligno no ar. Pripyat é um triste memorial dos perigos da energia nuclear e das consequências trágicas que podem resultar de um acidente.
É um lugar onde a natureza reivindicou a cidade de volta, onde as árvores crescem nos edifícios abandonados e a vida selvagem prospera nos arredores. Por isso, Pripyat também é um lembrete do poder da natureza e da capacidade humana de se recuperar. As plantas e os animais estão lentamente retornando à área e a natureza está encontrando uma maneira de se adaptar à presença humana. Pripyat é uma cidade fantasma assustadora e aterrorizante, mas é um lugar que deve ser tratado com respeito e cuidado, uma lembrança de que nossas ações têm consequências e que a tecnologia deve ser usada com sabedoria e precaução. Agora, o nosso último ponto, a Ilha das Bonecas no México. No coração do México, escondido entre as águas turvas dos canais de Xochimilco, está um dos lugares mais assustadores do mundo, a Ilha das Bonecas. Uma ilha que está coberta de bonecas que pendem das árvores e das paredes, como se fossem decorações inofensivas. Mas há algo a mais nessa ilha do que apenas bonecas. A história da Ilha das Bonecas remonta ao final dos anos 50, quando um homem solitário chamado Julian Santana Barrera se mudou para a ilha. Disse que ele começou a recolher bonecas que encontrou no canal, pendurando-as nas árvores para afastar os espíritos malignos que ele acreditava estarem habitando a ilha. Julian nunca se casou, nem teve filhos, e as bonecas se tornaram suas companheiras solitárias. No entanto, disse que Julian começou a ficar obcecado pelas bonecas, achando que elas estavam vivas e se comunicando com ele. Ele passou a recolher mais e mais bonecas, pendurando-as em toda a ilha e dedicando a sua vida a proteger-se dos espíritos malignos que, na cabeça dele, habitavam o lugar. Julian morreu na ilha em circunstâncias misteriosas e a Ilha das Bonecas foi abandonada. Hoje em dia, a ilha é uma atração turística bem popular, mas também é um lugar assustador e perturbador. Disse que as bonecas ainda se movem e que as suas vozes podem ser ouvidas à noite. Há relatos de avistamentos de fantasmas e vozes assustadoras, e muitos visitantes afirmam sentir a presença de algo sobrenatural. As bonecas da ilha são uma lembrança assustadora, uma lembrança de que a solidão e a obsessão podem levar a consequências terríveis. As bonecas estão agora em vários estados de decomposição, com rostos desfigurados e corpos em desordem. As bonecas são uma visão assustadora que pode mexer com a mente de quem se aventura na ilha. E aí, qual desses você quer visitar? Deixe aqui nos comentários qual desses destinos é o mais assustador para você. E se você teria coragem de encaixar algum desses roteiros na sua próxima viagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!